seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E eu estou aqui muito bem acompanhada. Patrícia Merak, escriba de Universos. Patrícia, muito obrigada por estar aqui, amiga, mais uma vez. Quem não conhece a Paty, ela estava comigo lá nas lives que eu fazia lá no Boca do Inferno. Paty é escritora, comenta sobre horror, games, enfim. Sigam a Paty, conteúdo super interessante. E está sempre aí trazendo lançamento de conto, de livro. Então, é uma pessoa que realmente entende horror a fundo. E Renato, o homem que mais trabalha nessa internet, que está em live, está Não Acredito em Nada, está no Boca do Inferno, está sempre por aqui, quase já o componente fixo aqui do canal. Amigo, obrigada mais uma vez por estar aqui também. Muito feliz de ter vocês dois aqui para a gente poder fazer um conteúdo diferente aqui hoje, que é a nossa primeira vez aqui no canal, comentando notícias do horror, porque assim, de julho para cá a gente teve milhões de notícias, não falo horror, cinema fantástico como tudo, a gente vai trazer coisas aqui de sci-fi também, mas a gente precisava falar sobre todas essas novidades aí que a gente tem por vir. Para começar, né, sem mais delongas aqui, vamos falar de Garota Infernal 2. Essa continuação que a gente já tinha alguns rumores, seria uma série, seria um filme. A Diablo Code tinha confirmado que estava no mesmo universo de Lisa Frankenstein, então a gente estava, tem a planta muito empolvorosa ali, e veio a confirmação. A gente vai ter Diablo Code de volta no roteiro, Karen Kusama dirigindo o filme novamente, e as nossas protagonistas, Amanda Seyfried e a Megan Fox aí, atuando novamente nos seus respectivos personagens, possivelmente com uma gravação em outubro. E aí, gente, como é que tá para vocês? Eu tô super animada. Animados também, assim como eu, ou não? Eu tô bastante, porque, assim, eu acho legal, porque quando, na época que saiu, foi um filme, assim, que foi muito mal interpretado, mal visto, e virou um cult, muita gente gosta, cresceu na internet, as pessoas hoje em dia têm um outro olhar sobre o roteiro, sobre as atuações, sobre o que aconteceu. Então, eu acho, assim, que, tendo em vista toda essa mudança que o filme foi passando ao longo do tempo e mantendo, né, as mesmas atrizes, o pessoal com roteiro, a direção, as meninas, né, eu acho que tem tudo para dar certo, eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso e continuar essa história, talvez, assim, não faço ideia de como é que se elas mexeriam nessa questão do roteiro, né, para fazer essa continuação, como seria isso, mas eu acho que, assim, tem tudo para ser um grande sucesso, porque, de fato, assim, o pessoal gostou muito. E eu acho que tem como trazer uma nova onda, assim, pro horror, sabe? Virou um clássico, né? Um clássico cult feminista, assim. Como a Paty falou, e trazendo aqui mais contexto, foi um filme que teve uma divulgação, uma ação de marketing péssima, uma das piores que a gente vê aí, né? Onde, inclusive, cogitaram até mesmo divulgar em sites pornôs na época. Então, assim, realmente foi um fiasco. E aí, quem assistiu ao filme foi com uma expectativa muito... Quem foi assistir ao filme foi com uma expectativa muito equivocada do que o filme tratava. E aí o filme também teve algumas limitações, foi podado em algumas situações, inclusive a relação, né, entre a Nidia e a Jennifer ali, que é uma relação sáfica, que é claro, isso fica notório, mas isso não pode ser tão bem explorado. E eu espero que dessa vez eles consigam realmente explorar isso e ter uma divulgação. Obviamente, a gente vai ter uma divulgação mais digna do que o filme precisa, né? Piga, eu acho que eu vou começar pelo fim da sua fala, que é em relação à divulgação. Eu acho que primeiro, como o Paty falou, que ele carrega essa fama, né? Ele cresceu dentro do nosso nicho, né? Acho que sempre que a gente fala de terror, por mais que o terror já não seja o que ele é da época que o primeiro filme chegou, Sim. ainda a gente fala de um gênero, né, um pouco à parte. Então, é só olhar o que aconteceu, por exemplo, com a Obsessão, né? Em relação a marketing, em relação ao que foi acontecendo de forma muito orgânica, de forma na segunda, terceira semana, e o que aconteceu com a bilheteria dele depois quebrando recorde atrás de recorde. Então, assim, quando eu penso que talvez não seja um problema de divulgação, até porque, de novo, ele chega com o peso de ser uma continuação de um filme hoje muito amado, O Jeito do Gênero, e que tá todo mundo de volta, né? E não é todo mundo, é mulher escrevendo, dirigindo, atuando, protagonizando, e eu gosto muito porque eu penso que vai trazer
independente do que seja o roteiro, independente de como as meninas vão voltar, vai trazer muito, pelo menos, ou no subtexto ou no inconsciente, aquela questão do que foi o sex symbol naquela época, né? A gente tá falando de um filme época Harvey Weinstein e Megan Fox, naquele auge de que bastava ela estar em cena para que, né, a audiência fosse A e não B, então eu tô muito feliz, assim, independente do que aconteça, eu tenho certeza que vai reacender debates hoje já, 2026, 2027, 2028, talvez, de como fica essa questão do protagonismo feminino, do retorno delas já não mais como essa figura do sex symbol, né, com esse olhar de, não, ela é atriz, gente, antes de tudo, ela é atriz, né, agora especificamente da Megan Fox. Então, ansiosíssimo, ansiosíssimo, né, as mulheres na frente aí, quando você bota... Eu sempre penso das últimas coisas que eu vi que são escritos e dirigidos, seja por uma mulher ou elas dividem esse papel, e eu não tenho me decepcionado. Então, eu acho que isso por si só já me deixa feliz e pensando, né, na Diablo, na Karen, então tô... Acho legal também que são mulheres mais velhas, né? Porque geralmente também essa coisa... A gente sabe que o protagonismo LGBT sempre acaba com pessoas muito novas, né? Porque é isso, né? A gente está começando a envelhecer agora, né? A gente, população LGBT. Então é legal por isso, porque né, eu tenho certeza que elas vão ter muito mais espaço, né? Para mostrar essa relação sáfica delas. Elas serão mulheres mais velhas, mulheres maduras, né? Então acho que também isso abre uma outra discussão super legal que também tem um espaço muito bacana para crescer, assim. E trazendo sobre Megan Fox, assim, que ela foi uma atriz que ela foi muito escanteada ali, assim dizer, de Hollywood, porque ela bateu de frente mesmo, né? Falou de diretor que não tratava bem os atores de set, como ela, como uma mulher ali, era sexualizada ao extremo, né, nos filmes. Então, ela fez questão de falar mesmo, e isso, de alguma forma, acabou custando a carreira dela, assim, né? Então, acho importante ela voltar ali, um filme que é muito importante, não só para a comunidade LGBTQIAPN+, mas também para as mulheres, como o Renato falou, ter uma mulher ali, e o papel que a sátira do papel da Jennifer é justamente ela ser sexualizada, então ele tem uma piada sobre isso. Então eu espero realmente que isso seja até a volta da carreira mesmo, assim, mais consolidada da Megan Fox, porque realmente eu acho que ela teve a cabeça cortada em Hollywood justamente por se colocar e se posicionar e colocar alguns limites ali que a gente sabe como já é difícil para mulheres no âmbito profissional como um todo. Quando a gente fala de Hollywood, isso aí realmente é perder a carreira, literalmente. Acho que na mão de pessoas talentosas, como as 4 são, se a gente parar para analisar, né, isoladamente, Sim. tem a chance de fazer com a carreira da Megan, especificamente, o que a Substância fez com Demi Moore. Eu penso assim, ele tem esse potencial. Pode ser só um filme, como ele pode fazer isso. E eu torço por isso, porque eu acredito na força do roteiro e acredito na cara. Então, assim, vou dizer, essa é a minha expectativa, tá? Se ele fizer isso... Se o texto, então, trouxer justamente essa crítica, seria incrível. Seria realmente muito bom. Concordo plenamente. E aí, vamos para agora uma outra notícia que, enfim, algumas pessoas... Eu fui pega de surpresa, acho que muitas pessoas foram pegas de surpresa, que é Fred estará de volta. A Hora do Pesadelo. 16 anos depois da última aparição, né, a gente teve aquele remake péssimo, que, enfim, horroroso. Só que a gente não vai ter, possivelmente, somente um filme da Hora do Pesadelo. Possivelmente nós teremos 2 filmes da Hora do Pesadelo. Então, é uma disputa muito complicada ali, né? Até de se entender legalmente, porque, assim, a gente tem uma Hora do Pesadelo que está sendo feita ali junto com a família do Wes Craven, porque tem uma questão ali de direitos autorais da família, depois de 30 e poucos anos, existe uma lei que ampara eles, então eles têm os direitos, assim, sendo a família do Wes Craven, a gente espera que venha algum material ali mais fiel à obra dele, mas ao mesmo tempo a gente também tem o Warner Bros., também tem os direitos da distribuição internacional e que está fazendo também, em paralelo ali, né, os rumores é que está tendo uma adaptação ali com o Lee Cronin dirigindo, possivelmente o seu diretor que vai dirigir. Então teremos esse duelo de Fred Krueger. E aí tem aí um outro rumor que eu não gostei muito, no que eu quero ouvir de vocês, que Bill Skarsgård está sendo cotado para ser o Fred Krueger, né, o nosso It, aí, nosso Pennywise. E aí eu não gostei porque, assim, gente, acho que primeiro que ele já está consolidado como Pennywise, então ele já está
consolidado como uma figura de terror para todo mundo. Fora que a gente já tem ele aí fazendo muitas criaturas. Eu acho que para Fred Krueger, não sei se seria a melhor opção. Acho que tem tantos nomes aí para trazer. Não fiquei tão animada, não. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam. Ele tem um potencial enorme, ele é um excelente ator. E eu venho percebendo, até numa notícia que a gente vai comentar mais pra frente, eu venho percebendo que certos atores, tipo a Mia Goth, por exemplo, ela virou uma Scream Queen da vida, né? E ela fica muito nesse meio, assim. Por um lado, eu acho que é bom, porque, assim, realmente são atores que eles conseguem uma carga dramática muito intensa, mas eu acho que, por um lado, também acaba fazendo com que a pessoa fique muito presa em um certo nicho, sabe? Eu também fico preocupada com isso, assim, do tipo, como ele se consolidou muito bem com It, ele vai conseguir, de fato, dar essa diferença para o Fred, né? Essa questão dos trejeitos, da fala. É claro que, assim, com certeza ele vai fazer um estudo do personagem, vai tentar dar a cara dele, assim como ele fez com o It, mas eu fico com medo disso, sabe? De alguma forma inconsciente, o roteiro, ou ele, ou a galera da produção, alguma coisa acabar puxando para isso, entende? Mas em questão de qualidade de atuação, assim, a gente sabe que ele é maravilhoso, mas eu fico com medo da produção como um todo, não necessariamente só dele, sabe? Eu acho que não me incomoda ele fazer. Ele faz muito filme de horror, realmente. Assim, a gente pode citar vários. Ele fez Nosferatu, ele fez Barbarian, ele fez O Corvo, que, né, o Corvo que chama. Isso não me incomoda. Me incomoda ele realmente. É que ele, como Pennywise, já é muito, muito icônico ali, né? Então, eu acho que o Fred Krueger poderia ser uma figura nova, que, enfim, até se eles forem investir numa nova franquia aí de A Hora do Pesadelo, eu acho que eles deveriam investir em novos atores. Eles têm tantos atores aí promissores que poderiam estar aí vestindo esse manto aí, né? Mas não sei. Eu vou seguir um pouco com a Paty, lembrando do que ele fez em Nosferatu, que é praticamente irreconhecível, que é ele, né? Claro que a gente tem It, mas eu acredito que... Por que eu tô falando de Nosferatu? Porque a gente sabe que a maquiagem tem um peso muito grande para o Fred poder existir, né? E a capacidade desse ator de realmente transfigurar a própria voz e o próprio corpo e os maneirismos e os gestos. Então, assim, em relação ao fato da gente esquecer que é ele ali, eu não acredito que ele tenha dificuldade de nos fazer acreditar. E por que eu estou defendendo isso junto com a Paty, mas eu vou botar outro elemento para defender isso. É que diferente do que a gente falou de Garota Infernal 2, aqui é um filme que vai ter que se vender pelo marketing. Inclusive, já que são dois, aqui vai se vender. Quanto mais nomes eles tiverem, maiores as chances de que a bilheteria no começo seja muito forte. Porque ainda que não sejam bons, eles precisam se pagar. A gente sabe que não vai ser pouco dinheiro que está sendo investido nisso. Então, aí vai precisar de marketing e não vai ser pouco. Então, eu acho que o que esses estúdios vão fazer é investir em nomes mesmo. Seja apelar para o nome do próprio Wes Craven, quanto para o nome do Bill, enfim. Tem outros nomes, amigo. Eu acho que tem outros nomes aí que eles poderiam, sabe, trazer. Eu acho que fica muito somente. Ultimamente, quando a gente fala de horror, de criatura, ele é a pessoa. Então, ele é ótimo, eu acho que ele realmente se entrega aos personagens. Mas tem outras pessoas aí no mercado que poderiam estar fazendo esse personagem, não sei. Só pensando, por exemplo, eu só penso, por exemplo, da turma da geração Z, que não viu A Hora do Pesadelo, ou que nem passou pelo 2010 e só conhece os clássicos lá de trás, talvez seriam justamente seduzidas por um nome muito forte, né? Barbarian, o próprio Nosferatu, um pouco menos, mas o próprio It, os dois, então... O Pennywise e o Fred Krueger são personagens que tem uma ironia, então, né, eu acho que eles também estão usando um pouquinho desse perfil de personagem para a escalação do ator, mas não sei. Mas vamos ver. A nível de comparação, a gente vai ter como comparar ali. Só espero que realmente honrem a franquia, porque realmente aquele remake foi bem ruim, assim. Eu odeio. A régua tá baixa, né? De comparação, se o último filme foi aquele de 2010, ó. Tá fácil de superar. Foi péssimo. Então, vamos ver se a gente pelo menos tem alguma coisa decente que honre aí o personagem, o Scream, enfim. A gente tem ali algo que faça jus à franquia. E aí, a gente teve uma série de trailers aí nesses últimos dias.
Um deles foi de uma série que eu tô aguardando, assim, demais, que é Neuromancer, que é um clássico do cyberpunk que abriu portas para uma série de filmes e livros, adaptações, inclusive é uma das grandes inspirações de Matrix. E aí a Apple TV vai lançar Neuromancer, né? Temos ali o Duolipo, o Callum Turner, que vai ser que é o marido da Duolipo, que vai fazer o protagonista. E a gente tem a participação ali do William Gibson como o produtor executivo da série. No entanto, alguns, né, os fãs estão ali com o pé atrás, porque ele já colocou, já jogou para os fãs que sou produtor executivo, mas eu não tenho papel de veto. A série não é um livro. Então, assim, ele já quis dizer que é algo colaborativo, muitas cabeças dando opinião. Então, eu não sei se isso é bom, se é ruim, então estou mais preocupada, estou muito animada, mas essa declaração me preocupou um pouco. Mas eu gostei do trailer, eu achei um trailer interessante. Gosto muito do livro mesmo, assim, acho o livro muito bom. Realmente, assim, um dos favoritos, assim, somente quando a gente fala de cyberpunk. E queria ver de vocês, vocês estão animados, estão curiosos? O que vocês acharam do trailer? Como é que chega para vocês essa adaptação aí da Apple? Junto do terror, assim, outro gênero que eu amo de paixão é ficção científica. Eu entendo muito bem? Não, mas eu gosto. Isso que importa. Qualquer coisa, eu sempre pergunto pro meu marido que entende dessas coisas. Eu fico, amor, o que é isso? O que é aquilo? E ele vai me explicando, eu vou conseguindo entender. A gente pergunta aos universitários. Mas o que eu estou gostando muito também é desse ressurgimento da ficção científica, e principalmente ali, né, igual você falou do Cyberpunk, a gente teve, né, o Cyberpunk 2077, que foi um jogo brilhante, vai ter a continuação agora, né, veio, né, igual a gente vai comentar também, Blade Runner, então eu sinto que a gente está voltando às raízes lá da ficção científica, com esse gosto de distopia, porque é extremamente atual. Pelo contrário, é engraçado, assim, porque que nem você vai pegar o Isaac Asimov, né? Que ele também fez o Eu, Robô, né? Com as leis da robótica. É engraçado porque, assim, lá era uma coisa à frente do tempo. Aí você pega hoje em dia, e a gente está discutindo esses temas que são trazidos, né, em todas essas séries e esses livros, e você vê que está ainda mais atual, né? As discussões sobre o que é humanidade, até onde a gente vai, até onde a gente pode trocar peças do nosso corpo, sabe? O limite do ser humano físico, se é psicológico, né? Essa questão da inteligência artificial. Então, assim, questão de o caldeirão socioeconômico que a gente está vivendo é muito propício para isso, para a gente estar conversando sobre essas coisas. Então, assim, a produção parece estar super interessante, com pessoas com um histórico muito bom de produção até agora. Então, assim, do Lipo tá lá, entendeu? Pode ser que ela já pensou se ela canta lá na hora, né? Então, assim, tem muita coisa para dar certo. Também, do Lipo. A única coisa que está faltando agora para a gente fechar aquela tríade assim gostosa do Cyberpunk é o quê? Os japoneses lançarem uma versão atualizada de Akira. Mandem Akira, por favor. Por favor, japas, vocês têm um trabalho. Manda um Akira aí, porque aí, ó, acabou. Fechamos bonito, tá lindo, tá bacana. É isso aí. Inclusive, em breve, uma promessa que eu já fiz há um tempo, mas é porque realmente é um conteúdo mais elaborado. Em breve vai ter conteúdo de Akira aqui, porque realmente merece um conteúdo especial. Akira é perfeito, seria incrível realmente ver uma adaptação muito foda de Akira. Não que o anime já é incrível, foda, mas assim, o live action também seria bem legal de você assistir. Olha, como eu concordo com tudo que o Paty falou, para não ficar repetitivo, a única coisa que eu vou usar de gancho aqui, Gabi, foi o seu comentário sobre a fala do William, tá? Porque, por um lado, o que passa pela minha cabeça é aquela pressão de adaptar algo tão amado, ao mesmo tempo tão adaptado, tão usado de inspiração. Então, você precisa se precaver disso, né? Então, a gente já comentou no nosso grupo, né, que a gente está aí pensando, o spoiler, falar também de livros e tudo mais. E aí eu falei que até agora eu não vi ninguém comentando sobre a inspiração que eu acredito que o Barker tenha tido para Obsessão, que é o Colecionador, o livro de 69 que inspirou Stephen King a começar a escrever. Então, assim, se você pega hoje o livro
o colecionador e adapta para agora, talvez não tenha muita novidade, né? Um livro de 69, assim. Então, você trazer para o dia atual, o choque que teve na época que ele foi lançado, o Stephen King, ele Sim. escreveu o prefácio da edição da Dark Side, então, de tanto que impactou ele, a edição brasileira, a mais recente, tem o prefácio é dele, né? Então, assim, talvez a preocupação dele seja assim, gente, eu não tenho poder de veto, porque a história precisou ser atualizada, adaptada para tudo que já foi feito pós ele, Sim. né? Como contar uma história que precisa ser contada em 2026, uma coisa que foi escrita em 84, que inspirou diversos filmes sobre essa quebra da nossa realidade. Então, jogo, né? A Paty trouxe aí o Cyberpunk, que é maravilhoso, eu amo esse jogo também. Então, assim, eu entendo um pouco, e eu tô dizendo isso tudo como uma mini defesa pelo trailer. Eu fiquei apaixonado pelo trailer, eu amei o tom do trailer, né? A gente vai falar de Sim. Blade Runner também. E na comparação dos dois, caramba, que diferença de qualidade de imagem, de técnica, de fotografia que eu senti nesse caso aqui. Então, eu tenho esperança, eu tô esperançoso. Eu sou muito fã da obra também, mas eu sou muito contra fã que o personagem tinha cabelo preto no livro, o cabelo é castanho claro na adaptação. Eu não concordo. Eu acho isso, enfim, reimaginação. Eu acho que a gente tem que realmente trazer. E como vocês falaram, é uma obra que já foi adaptada de uma certa forma para outros filmes ali, né? Foi inspiração para outros milhões de filmes ali. Então, se eles não trouxerem coisas novas para a própria adaptação, eles acabam sendo mais do mesmo, sabe? Ainda mais para quem não conhece, porque lembrando que é uma série. A série é para alcançar não só os fãs do livro, para alcançar um público maior. Então, realmente tem que ter uma imaginação. Portanto, que só é interessante que eles mantenham ali, né, o cerne do livro, né? O tema central, a discussão central do livro. Isso é importante que se mantenha. Mas trazer novos elementos acho importante, sim, sabe? Mas é Não isso. é muito da Apple TV, né? Não é muito da Apple TV produzir caça-níquel, sabe? Não, pega uma história. Não, Não é muito o não. perfil da Apple TV. Eu acho que isso, diferente do Blade Runner e da Dona Prime Video, a Dona Prime Video de vez em quando gosta de, né? Uma requintada. Vamos falar daqui a pouco. Então, tenho Polêmica. esperança. Vamos lá. É sempre a Prime Video e a Netflix, gente. Sempre, olha. Mas aí falando de Cyberpunk, e aí o Renato já trouxe um spoiler que a gente vai falar agora, que é Blade Runner 2099, que é uma outra adaptação que a gente vai ter agora, em série. A série vai sair na Prime Video, polêmica, promete expandir não só a obra literária, que também é uma adaptação de uma obra literária de Cyberpunk, mas principalmente ali o universo de Ridley Scott. A gente teve ali um filme estrelado por Harrison Ford, que eu amo de paixão, e também teve um excelente o Blade Runner 2049, que também filmaço ali estrelado pelo Ryan Gosling, que também tem Harrison Ford. Filmaço, assim, eu acho que o Renato deve gostar muito. O Renato é da fotografia e é uma fotografia incrível esse filme. E aí eles trouxeram aqui Michelle Yeoh e Hunter Schafer, né, do Euphoria, para estrelar essa minissérie de 8 episódios. Eu curti o trailer, eu achei um trailer interessante, me instigou, pretendo assistir. Também é uma das séries que eu estou ansiosa, mas realmente quando a gente compara o trailer de Neuromancer e o trailer de Blade Runner, realmente a gente vê uma qualidade diferente ali entre as duas obras. Pelo menos pelo trailer a gente vê uma qualidade diferente. Mas queria ouvir de vocês. O Renato já deu um spoilerzinho ali do que ele acha, mas eu queria ouvir de vocês. Vocês estão animados? Estão esperando? Primeiro, eu fui pega de surpresa que vai ser uma minissérie. Eu até achei que eles iam fazer ali, já visando novas temporadas e vieram com uma minissérie. Mas e aí? Para mim ali o problema pelo trailer é orçamento. O orçamento que eu já dei uma pesquisada e girou em torno de 20 milhões por episódio, tá? Esses são 8, são 160 milhões para uma minissérie. Se a gente parar para pensar aqui, Devoradores de Estrela, só para pegar um exemplo dentro de casa, né, da Prime Video, o orçamento foi de estimados 250 milhões. E aí pronto, pelo trailer, gente, a qualidade técnica, a gente todo o plano que me lembrou muito algumas coisas que a Marvel tem feito, né? Quando o plano abre muito e o CGI cai pesado assim nas cenas de plano aberto, funciona muito, mas na hora que você precisa integrar ele com os atores e a câmera precisa fechar mais, você precisa integrar iluminação, fotografia, interpretação, e aí cai muito.
Cai muito, eu fiquei surpreso. E eu acho que pesou mais o fato de eu ter assistido ele na sequência do The Romance cair, Deu pra. impactou. Mas assim, vou dizer pra você, não é surpresa pelo talento dela, mas, de novo, Michelle Yeoh aí, pra mim, roubou tudo no trailer. Vai segurar isso aí. Eu acho que o roteiro, se foi bem escrito, porque ela dão muito destaque a ela, inclusive no trailer. Não sei se, de novo, é o nome de peso pra mostrar que tem ela no elenco, ou se porque realmente o texto confia muito no que entregou pra ela atuar. Mas, assim, por ela, pelo que ela aparece ali, eu animei por ela. Primeiro, por ser fã, e segundo, fiquei feliz com o que ela entregou no trailer. Então, assistiria por ela. Eu acho que a Hunter Schafer ali é muito para trazer um público jovem, até porque tem um público muito grande, uma fanbase ali de Euphoria muito grande. Eu gosto dela, eu acho ela uma boa atriz. Acho que ela ainda está caminhando ali para se tornar uma ótima atriz, mas eu acho ela uma boa atriz. Mas eu acho que houve uma estratégia de escalar ela muito por essa questão de uma fanbase já consolidada, vindo de Euphoria, para trazer ali, né, e ampliar a audiência ali da série. Até porque eu acho que Blade Runner um produto ali que é muito mais conhecido de uma galera que assiste desde antes ali, né? Desde do Ridley Scott. Então não acredito que seja uma obra muito da galera de agora. Então a chegada dela para o elenco, eu acho que é muito por isso, uma estratégia para realmente ter uma audiência. Mesmo sendo uma minissérie, é importante ter audiência. Eu acho que são duas atrizes, igual vocês comentaram, assim, né? Que traz a galera que já conhece, mais maduro, já conhece o trabalho da Michelle, já vem acompanhando a série, né, do Blade Runner, né? Desde do primeiro filme, e a Hunter traz essa galera mais nova. E é interessante porque eu fico pensando assim, cara, que loucura, era um livro que virou um filme, que gerou um segundo filme, e esse segundo filme é baseado no primeiro filme. Entende? A gente já tem ali. E deu super certo. O segundo filme foi maravilhoso. A maneira como eles conseguiram encaixar o roteiro, cara, fez muito sentido. Fez muito sentido. Achei que fez sentido com o próprio livro, fez sentido com o filme. Só que agora vai vir uma minissérie e fico. Entende? Assim, eu fico pensando muito nessa questão do roteiro, como é que vai continuar, se não vai, como é que vai se ligar essas coisas, porque são mídias completamente diferentes, com tempo de tela, com produção, né? Igual o Renato comentou, questão de valor de produção, tempo, então, assim, texto, como é que vai ser isso, entende? Eu fico pensando muito nisso, assim, porque são mídias muito diferentes, e que a gente não tem, tirando o Harrison Ford, né, nos dois primeiros, mas que a gente não tem uma continuidade muito certinha, sabe? Que nem ele é importante no segundo filme porque ele faz referência ao primeiro, mas ele não é o foco principal. Então já foi um desafio no segundo filme eles fazerem o Ryan Gosling como a cara do filme ali. Então eu fico pensando nisso, assim, do tipo uma outra pegada, com outras atrizes, assim, eu acho que eu vou mais por isso, assim, pela sensação de novidade do tipo, cara, como é que isso vai funcionar, sabe? E eu acho que ele tem vai ter um peso muito grande os materiais de base da série, né? Como você falou, tem um livro, que é um livro muito cultuado, muitos fãs. Tem o filme do Ridley Scott ali, que foi um fracasso de bilheteria na época, mas depois se tornou um cult. Então, quem gosta de sci-fi, e principalmente quem gosta de cyberpunk, é muito fã de Blade Runner, né? É um filme muito cultuado. Depois, a gente teve ali uma continuação com o Denis Villeneuve dirigindo, que é um diretor fantástico, com o Ryan Gosling, que é uma estrela aí, tudo, né? Um ator super em alta sempre. Então, também um excelente filme, eu acho a sequência incrível também. Então, assim, o peso e a expectativa da série, ela não é baixa. Então, realmente, manter... E quando a gente fala de minissérie, né, a gente sabe que quando a gente tem muitas temporadas, é grana, e, enfim. Qualquer obra, a gente no audiovisual se viu para ter um retorno financeiro. Mas quando a gente fala de minissérie, um dos principais objetivos é trazer prêmios para aquele, né, streaming, canal, enfim. Então, eles possivelmente estão visando isso, inclusive a escalação da Michelle Yeoh com certeza isso também. Então, a gente espera que, assim, por ser uma minissérie, por ter a escalação de uma atriz aí muito foda, inclusive premiada, né, foi premiada no Oscar, de um universo aí que é tão conceituado e que as pessoas gostam tanto, que a gente realmente tem ali pelo menos um retorno de qualidade, assim, sabe?
Estamos Mas, torcendo. mas realmente é como. Assim, Tá tão zicado que o trailer não tem nem o nome dela. não? Não tem nem pra colocar Academy Award winner Michelle Yeoh. Não tem. Vamos esperar. Polêmica, Vamos polêmica. esperar. Vai que a gente paga a língua. A gente espera pagar. Eu ainda estou com expectativa, porque é uma série que eu esperava. Me animou mais do que uma série que a gente vai falar em breve aqui. Já comentei isso com o Renato antes. Mas, assim, a gente está falando de duas séries de cyberpunk que vão sair não na mesma época, mas assim, bem perto uma da outra, de dois streamings diferentes, e a gente não vai ter como não comparar. E eu realmente acho que o Romance vai jogar ali, dar banho ali em relação a Blade Runner. Mas vamos ver. Acho que todos nós, né, achamos isso, mas vamos ver no que vai dar essa sequência, adaptação aí. E aí, nós temos aí um novo trailer também que saiu recentemente, que eu estou muito empolgada, que é Crystal Lake. Estou extremamente empolgada. Crystal Lake é produzido pela 24, vai focar no primeiro filme da franquia Sexta-feira 13. Inclusive, eu e o Thiago Cinéfilo do Eu Não Acredito em Nada estamos falando de cada filme de Sexta-feira 13 lá no canal do Eu Não Acredito em Nada, mas você também consegue achar os vídeos aqui no meu canal. E a gente vai ter um foco maior aqui na Pamela, né? Na mãe do Jason, na Pamela Voorhees, com toda essa questão do porquê ela se tornou assassina. Não spoiler, tá, gente? É um filme de muitos anos, de mais de 40 anos. Então, assim, ela é assassina do primeiro filme, então por que ela se torna assassina? A questão do Jason, a questão, né, do Jason não morre, como a gente também já sabe, não é um spoiler. Então, isso tudo vai ser explorado. Vamos trazer personagens do primeiro filme para essa adaptação da série. Aqui no Brasil, esse filme vai sair pela Universal Plus. Ele está previsto para sair em outubro, 15 de outubro nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não tem uma data, vai sair em outubro, mas não tem uma data específica. Então, são 8 episódios, eles vão sair todos de uma vez só, então a gente não vai ter aquela questão de episódios semanais, de aguardar, aqueles episódios para eu, pelo menos, vou maratonar. Mas eu adorei o trailer, gostei muito, acho que fez muito jus à saga, né? Principalmente ao primeiro filme. A gente vai ter Linda Cardellini ali como a Pamela Voorhees. Estão com a expectativa alta como eu? Como é que está para vocês? Eu tô com uma expectativa muito grande para essa série, porque assim, eu acho que deu aquele gostinho, aquele tempero maravilhoso que a gente precisa para o slasher, né? Deu aquela vibe que assim a gente sente falta, sabe? Assim, ele, mas não no sentido dele estar tentando imitar, mas de fato trazer mesmo o espírito, sabe? Realmente, a questão da Linda sendo a personagem principal tem muito para agregar, porque assim, ela é uma atriz maravilhosa, com um bom repertório, uma atuação excelente. Então, assim, tem tudo para dar certo. Eu acho que a série está muito bem produzida e eu estava vendo que eles produziram na mesma, além deles trazerem outros atores que participaram do primeiro filme, acho que eles conseguiram gravar no mesmo acampamento que eles fizeram primeiro. Então, assim, eu acho que isso foi um detalhe super legal, porque, assim, não é só uma questão de, a gente está brincando com nostalgia. Eu sinto, de fato, que eles querem ampliar o universo. Sabe? Não tá aquele negócio de, vamos jogar com nostalgia para ganhar dinheiro, igual muitas empresas estão fazendo, assim. Então, não está sendo aquela questão também, de... Também, mas no sentido de... mas vem desse sentido de fato de realmente estar expandindo e crescendo e acrescentando, dando mais um olhar do que só, vamos fazer uma versão atualizada, sabe? Assim, 2.0. Acho que tem essa questão de, pelo menos, assim, tá incrementando, sabe? Do que só fazendo mais do mesmo, assim. Um fato curioso é que a série, ela tem a ideia de seguir um pouquinho ali o que foi feito em Bates Motel. E Bates Motel, né, que é de Psicose, Psicose foi um dos filmes que influenciaram demais ali Sexta-feira 13. Então, realmente, eu acho que tem a ver as duas narrativas, a questão da mãe, né, da Pamela ali também. Eu acho que vai ter, assim, não tem como ser ruim. Só se tudo que a gente está vendo aí de divulgação do filme, né, do que já foi compartilhado. Então, eu espero que realmente as nossas expectativas sejam atendidas. Renata é super fã de Sexta-feira 13. Conta um pouquinho pra gente sobre essa foto aqui, Renata. Então, na época que eu fazia as releituras de filme de terror, quando eu fotografava, na época do ensaio de Jason, eu fiz questão de que tinha que ter Pamela,
Não dá para fazer um ensaio na minha cabeça de Sexta-feira 13 e não ter Pamela. Então aqui foi só uma das fotos que tem lá no meu feed. Isso aí fotografei em casa mesmo, liguei a TV e aí consegui colocar o Jason de forma que tivesse, né, essa adoração com a mãe. Atrás dela tem até o olhinho do Jason aparecendo, a coisa que eu gosto dessa ideia de que tem o ser humano, apesar de toda a maldade do mundo atrás da máscara, né? E isso eu digo porque, como a gente falou do apelo nostálgico, a gente não pode deixar de lado que é pela nostalgia. Se não existisse o clássico, se não existisse tudo que foi feito depois dele, a gente não estaria vendo essa série ser criada. Mas eu gostei que o trailer prestou uma homenagem muito bonita. Inclusive usando o frame que eu usei na foto. Então, assim, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa a quem esse trailer no final fisgou e fez a vontade que já existia por saber que essa série existia ir lá pra cima. Então, assim, eu acho que a homenagem prestada à obra original foi muito bonita. Gostei também do trailer da questão daquela narração em off do início, porque ela, ao mesmo tempo que tá contando pra gente o desenrolar até chegar na Pamela fazer o que ela faz, também tá contando pra gente como foi a reabertura de Crystal Lake após os eventos causados por ela. Então, mostra que a série vai transitar e passar pelo primeiro filme. Isso eu tô curioso para saber, porque aí me parece que o que a A24 economizou no valor de produção, porque de todos os trailers que eu assisti pra gente estar conversando aqui hoje, esse é de longe o que parece ser o de mais baixo orçamento. Porém, me parece que no roteiro eles realmente foram muito inteligentes em passear no pré e no pós. Vamos falar agora de uma dobradinha de Mike Flanagan. A gente teve ali o trailer de Carrie, da Prime Video, a série que vai adaptar mais uma adaptação de Stephen King, feita pelo Mike Flanagan. A série ela promete trazer a questão do bullying, cyberbullying agora nos tempos atuais. A gente vai trazer alguns elementos do livro, mas também vamos trazer elementos, né? Ele vai trazer elementos mais atualizados ali. No entanto, era uma série que eu estava mais animada e o trailer não me empolgou tanto, a gente vai falar sobre isso. E temos também o Exorcista, que Mike Flanagan também vai trazer uma sequência direta do primeiro filme. Vai, ainda bem, ele não segue ali o Exorcista Devoto, aquela bomba ali que a gente nem deveria se chamar o Exorcista, não deveria, enfim, aquele filme deve ser esquecido. Scarlett Johansson, ela tá aqui à frente, né, protagonizando o filme. A gente tem um elenco estelar ali, Lawrence Fishburne, enfim. Mas esse filme vai ser lançado em março de 2027. Então a gente vai ter Mike Flanagan aí no terror, trazendo mais coisas aí em série, filme. Eu tô mais animado pro Exorcista, não vou negar. Vamos esperar sair o trailer pra gente realmente mais materiais de divulgação pra gente entender. Mas quero ver de vocês. Carrie, Exorcista, como é que são as expectativas? Então, em relação a Carrie, para mim, eu acho interessante, igual a gente comentou em vários outros tópicos, a gente fazer essa adaptação e essa modernização de acordo com o que a história pede atualmente, né? Hoje em dia, a gente tem essa questão muito forte do cyberbullying, né? Essa questão de jovens acessarem a rede e aí, vamos fazer o desafio do não sei o quê, e faz cyberbullying, e troca foto, e aí tira foto de não sei quem, e posta em grupo e tudo mais. Acho que é um ponto excelente que eles podem tratar na série Carrie, que não sai do tema do livro, né, e do tema dos filmes também que já foram feitos. Mas, assim, é complicado, porque, assim, eu vi muita gente comentando da aparência da Carrie. Porque ela é feia. Porque ela era assim, assado, que não sei o que e tudo mais. E aí tem essa questão, né, da Carrie ser feia, da Carrie ser esquisita, sabe? Eu sinto que, pelo menos, assim, para mim, no meu ponto de vista, no que o livro trouxe e o filme com John Travolta lá atrás, eu acho que é muito mais sobre a Carrie ser, de fato, uma menina esquisita do que necessariamente ela feia, sabe? É sobre ela ser esquisita. Vamos supor, uma garota que talvez ela poderia ser linda se, né, ela tivesse uma mãe que cuidasse dela, que ensinasse ela a performar o feminino, mas não o feminino no sentido dela não ser quem ela é, ou usar salto alto, mas no sentido dela abraçar o que faz bem para ela e para que ela se sinta bem. Eu acho que esse é um dos pontos importantes ali da história da Carrie, essa questão do desenvolvimento do feminino, né, dessa relação dela com a mãe e dela com o feminino próprio, assim. Só que, infelizmente, a galera, como sempre, fica focando muito mais a atenção na aparência da garota, que ela é assim, que é assado, que não sei o que a pessoa queria assim, do que, de fato, tipo, na história em si, sabe? Então eu fico muito preocupada com isso, dessa mensagem tão importante acabar
mal deslocada, assim, pelo público e talvez até pela própria série também, né? Porque, assim, de fato, tem que ter essa questão da Carrie ser esquisita, que a Carrie é estranha. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, assim, no trailer eu não senti essa esquisitice toda dela, sabe? Eu não senti esse peso, essa coisa do cara, tem alguma coisa errada ali. Parece que eu sou uma garota que não se veste bem, que não se cuida bem e que sofre bullying, entendeu? Não deu para dar aquela coisa assim de você ver que claramente não é uma coisa que não faz sentido, sabe? Assim, você vê a pessoa e você vê que, cara, tem alguma coisa errada ali, sabe? Acho que a gente está num momento tão de pressão estética, né? A gente teve aí o caso da Ariana Grande, enfim, que eu acho que uma pessoa ela não necessariamente vai atender, mesmo que seja uma pessoa padrão, enfim, né? Aparentemente, aos olhos, uma pessoa padrão, eu acho que é muito mais sobre a opinião das pessoas sobre o corpo de uma outra mulher, né? Ainda mais quando a gente está falando de jovens, ainda mais quando a gente está falando de uma obra do King que trata muito a questão do bullying. Então, essa parte até me interessa bem, assim. Eu acho que eu tenho expectativas positivas em relação a essa adaptação, em relação a isso, sabe? O momento que a gente está, essa questão do bullying, o cyberbullying, e principalmente essa questão de visão, de padrão estético mesmo, que inalcançável que as pessoas estão hoje cobrando das outras. Então, esse é um ponto que eu gostaria muito de ver nessa adaptação do Flanagan. Só para dar os meus 2 centavos nessa questão da estética da personagem, talvez eu possa estar do ponto de vista masculino, que pode estar completamente equivocado, tá? É que é o seguinte, por coincidência, eu lendo o livro agora recentemente e estudando um pouco sobre ele justamente porque a série está chegando, eu lembro ao pesquisar qual era a polêmica na época do Brian De Palma ter escalado a Sissy Spacek para o papel da Carrie e a dificuldade que era, a resistência que era de se colocar uma Carrie fiel ao livro. Mas aí a gente está falando de 76. Sim. E o problema do imaginário coletivo é que tudo que derivou de Carrie a partir daí foi a partir da visão de Brian De Palma. Quando a gente para pensar hoje nessa pressão que existe sobre o que foi feito esteticamente com Carrie, se a gente parar para pensar nessa quebra do tipo, não, ela tem que ser bonita, ela pode ser estranha, mas tem que ser bonita, porque Hollywood só vai valorizar uma protagonista se ela for bonita. A mais estranha que a gente conseguir. E parabéns, porque a de 76 jamais foi superada, ninguém nem chegou perto. Mas era muito bonita. Então, eu acho que em 2026, talvez fosse... Já que é para ter de novo, e nisso eu vou ficar com o nosso querido amigo Thiago, lá do Eu Não Acredito em Nada, que é um dos que, para ele, não faria muito sentido essa mais uma releitura de Carrie, esse primeiro passo ter sido dado um pouco mais perto da ousadia que o de 76 não pôde ter à época. Não foi porque eles não quiseram, é que eles não conseguiram. E daí fazer a gente discutir isso nos dias atuais, pensando, caramba, e aí? Como é? Onde estão os outros filmes em que uma protagonista com essas características físicas não habitaria nenhum outro filme a não ser Carrie? Sabe? Então eu queria ver essa outra discussão que a gente não vai ver com a série. Então, não só porque ela não é estranha, mas eu queria ver essa discussão acontecer sobre o corpo feminino, sabe? Que outras obras ela habitaria. Então, caramba, ainda mais sendo uma série, sabe? Nossa, Sim. como isso daria pano para manga, inclusive aí sim o bullying, porque a gente poderia falar desse bullying específico. Então, enquanto a gente está assistindo isso, a gente poderia estar, inclusive, assistindo essa violência contra esse tipo de corpo. Porque o King, ele é muito específico na descrição, sabe? Ele não maneira na forma com a qual ele descreve Carrie. Então, se parar para pensar, quando você lê a descrição de Carrie, parece o bullying. Parece um cara escrevendo uma carta e onde na descrição dele para com a garota é nojo que ele está escrevendo sobre ela. Então, meus 2 centavos fica que eu queria ver a discussão sobre que outras obras, uma Carrie de verdade, como tá no livro, protagonizaria. E Exorcista, galera? Aí o Exorcista, o Mike Flanagan tá fazendo o que David Gordon Green fez com o Halloween, né? Vou fazer uma continuação do primeiro, que foi legal. Pronto, o que vem depois não se sabe. Então o Mike Flanagan fez o quê? Vou fazer igual. Do primeiro Exorcista, vou fazer o meu. Esquece tudo que já veio depois. Adorei essa subversão, inclusive. David Gordon nunca existiu.
Eu acho que assim, o Mike tem um histórico muito bom. Ele tem um histórico muito bom, ele sabe como trabalhar bem as coisas, e assim, não é um cara que me preocupa no sentido de será que ele vai enrolar? Será que não vai? Tempo de tela, essa coisa da onde que entra o susto, o medo, né? Aquela trindade ali, né? Do horror, do nojo, do medo, e como é que ele vai fazer isso funcionar. Então, assim, eu sei que com ele consegue fazer isso muito bem. Ele consegue entregar isso. A gente sabe que até então, quem está confirmado, porque também eu sinto que os filmes estão muito doidos. Confirma ator, aí desconfirma, e faz isso, faz aquilo. Eu sinto que o Hollywood está muito complicado nessa parte, mas assim, se confirmar direitinho, né, com esses atores também que estão só estrela, assim, só um pessoal muito bom, de muita qualidade. E assim, eu achei interessante também, de novo, como vai ser a continuação do primeiro, elenco majoritariamente feminino, né? E assim, os padocas, um morreu e o outro provavelmente devia ter morrido de velhice, né? Porque um se matou e o outro já era antigo. Então a gente tem um elenco majoritariamente feminino, então, assim, eu fico de novo pensando assim, que visão que ele pode trazer para uma história, né? Em que é aquele clássico, né? Da mulher sendo exorcizada, e aí você tem um padre, né? Porque eles que criaram, né? O primeiro filme que criou essa estátua, né? Da mulher sendo exorcizada e o cara como esse veículo para poder exorcizar. É um padre, é um pastor, é um rabino, não sei o quê. Então me interessou muito isso, assim, essa mudança de estrutura de elenco, assim, de personagens. E falar em original, a gente vai ter aqui Resident Evil, o Zac Cregger. Estou animada, eu gosto muito de todos os filmes do Zac Cregger, então, e gosto de Resident Evil pra caramba. É um filme original, uma história original. Então, a gente já teve o trailer aqui do filme. Vai estrear em setembro, aqui no Brasil. O que vocês acharam do trailer, galera? Estão animados assim como eu? Estou ansiosíssima também. Amo esse diretor, acho ele extremamente competente, sou fã da série, tem até o pôster aqui, meu chuchuzinho. Então, assim, eu acho que foi uma escolha muito acertada ele fazer algo original dentro do universo, porque a galera esquece que Resident Evil não é sobre os personagens, é sobre a questão de você ter um mundo com arma biológica, essa questão das empresas, essa questão de governo, toda essa subtrama ali. E a gente acompanha esse mundo através dos personagens. Mas eu também gostei, assim, eu acho que realmente é o que ele vai explorar, o universo de Resident Evil, não necessariamente os personagens. Sei que os personagens ali são muito queridos pelos fãs, mas eu acho que também trazer uma história original dentro desse universo ali, a gente tem muito para ganhar. E eu acho que vai ser um filme interessante. Pelo trailer tem um pouco do humor ali que o Zac Cregger traz nos filmes dele também. Tem essa questão dele, né, o horror, a forma que ele trabalha o horror é bem interessante, então eu tô animada. Renato, conte-me. Acho que sim, é a primeira vez que o Resident Evil não tem medo de ser um filme de terror. É até declaradamente um filme de terror para valer. Isso é muito bom. Né? E como o Paty falou, é um universo. Então, por ser um universo, você tem total liberdade de criar histórias originais, né? Então, inclusive, tá faltando alguém que faça isso com Silent Hill, porque dessa última vez que tentaram fazer com o melhor jogo de todos, que é o segundo, foi, meu Deus, que fracasso. Que crime, que sacrilégio. Então, eu tô muito empolgado, tá? Foi um trailer, desde o teaser, né? Que o trailer fez ampliar, mas assim, pelo teaser, já foi assim, caramba, nossa, que legal, que coisa Sim, gostosa, esse sim. escuro com volume alto. Ele dá essa, sabe aquela sensação, quando você sabe que você assiste um filme de terror, terror mesmo, que não é pra Sim. assistir de dia, não é pra assistir no notebook, é no escuro, com volume alto, na tela grande, se você conseguir. Esse foi um dos últimos que eu vi, dos últimos tempos, que despertou essa vontade. Ai, terrorzão. Esse é terror. E não é jumpscare, é terror. E aí a gente tem Obsessão, que foi esse grande fenômeno esse ano. Filme que custou ali $750 mil aproximadamente e está arrecadando quase 450 milhões. Então, assim, o quinto maior filme de terror de todos os tempos, né? Vindo de um diretor que saiu do YouTube, um filme independente, que, assim, realmente eu acho que é o grande fenômeno do ano, assim, em relação ao cinema. Aí não estou nem falando do lixo. Esse ano, realmente,
Obsessão foi o filme mais comentado, esse fenômeno de bilheteria. É uma surpresa para vocês esse alcance aí da bilheteria de Obsessão, gente? Acho que foi legal porque o Obsessão ele furou muito a bolha. Muita gente que nem gosta, não sei o quê. Ah, mas é bom, vai lá ver. Acabou vendo, gostou, porque viu que dá para fazer terror de diversas formas. E eu acho que tanto o cinema quanto o mundo dos jogos hoje em dia está percebendo isso. A questão está ficando assim: ou você tem esses filmes muito grandões, tipo Marvel, não sei o que, ou você tem aquelas questões de baixo orçamento, que nem Obsessão, por exemplo. Você gasta muito pouco e lança algo maravilhoso. E aí isso pode virar estátua, igual foi com John Wick, foi a mesma coisa. Eles gastaram muito pouco e criaram uma franquia enorme. E nos jogos está acontecendo a mesma coisa, né? Esses jogos independentes estão acabando com a indústria AAA, a galera dupla A e a galera independente está arrasando, e eu acho que isso mostra justamente essa mudança da estrutura do entretenimento como um todo, mostrando que, assim, infelizmente, por conta, tá ficando tudo muito caro. Então, assim, ou você aposta muito nessas coisas muito grandonas, ou você aposta na questão independente, e mostrando que muita da criatividade está vindo dos independentes. Porque a galera grandona, igual o Gustavo falou mais cedo, tá apostando em nostalgia, tá apostando no mais do mesmo, no arroz com feijão, na farofa, e tá perdendo espaço. E aí eles precisam lançar aquele filme que precisa fazer 1 bilhão, e aí a criatividade em si, de explorar, de pegar novos temas, de sair da conformidade, tá vindo dessa galera independente, amando isso. Igual foi com o Mark Pillar também, que foi a mesma coisa, jogo independente, que aí o cara também é um youtuber independente e lançou o filme, fez um sucesso danado. Então, assim, acho que isso mostra que o caminho é esse, é a gente sair dessa estrutura muito fechada de Hollywood, que leva muito dinheiro e que não deixa essa criatividade fluir, sabe? Eu só acho que precisa ter uma... Porque é legal a gente ver um filme de 750 mil arrecadando pra cacete, assim, uma coisa fenomenal, mas também existe a mesma questão de valorização desses profissionais, assim. É muito fácil você pegar um youtuber que quer fazer um longa, quer entrar em Hollywood, você paga remunerar baixo para fazer um filme. Então, assim, eu acho que tá na hora de investir nessa galera? Tá. Mas assim como foi feito em Backrooms, que houve investimento para realmente... Eu sei que Backrooms é um fenômeno já na internet, mas além disso, assim, são pessoas que têm uma capacidade muito alta, que acho que há uma possibilidade de investimento um pouco maior do que 750 mil dólares, para realmente investir, se você quer investir em novos talentos, investir realmente. E não pagar um valor ali de ajuda de custo para que, vamos ver se a gente vai ter... Eu sei que tem muito dinheiro envolvido, tá? Enfim, é dinheiro. Filme, apesar de tudo, é uma arte, mas é dinheiro envolvido, a gente espera que tenha retorno. Mas eu acho que 750 mil dólares para o que se aguardava do filme é muito pouco. Então, só espero que haja uma valorização um pouco maior de cineastas independentes, principalmente dos que estão vindo agora do YouTube, que as pessoas já conhecem ali o material que eles trabalham, com curtas, enfim. Para que realmente, assim, vou pagar pouquinho, aí se der certo, aí essa pessoa vai ser valorizada, sabe? Eu acho que, assim como há uma valorização de nomes maiores, que às vezes não tem um bom retorno, a gente acompanha aí vários atores e diretores, que tem muito nome, a gente tem aí o The Rock, inclusive, que agora fez Moana, que teve um retorno baixíssimo, né? Há um investimento para essas pessoas e nem sempre o retorno é garantido. Também investir, de alguma forma, não estou falando rios de dinheiro, mas investir um pouco melhor, um valor mais justo para cineastas independentes. Eu acho que seria o justo a se fazer, sabe? Eu acho que a indústria cinematográfica já entendeu, e não foi esse ano nem ano passado, que o terror tá dando dinheiro. Já entendeu. O que eu comecei a pensar de um par de anos para cá é o seguinte: se Hollywood não começou a investir ainda 10 milhões, por exemplo, nesses cineastas novos, nessa turma que tem potencial, ou às vezes atirar no escuro e ter esses acontecimentos em que você até fez parte, né, de um capítulo da história do cinema de Hollywood, eu me pergunto se não é um medo, por exemplo, de que se a gente investir demais no gênero e ele saturar, a gente não vai ter esses momentos de bilheteria, Sinners, Obsessão, sabe? Então, às vezes eu me pergunto se o que Hollywood está fazendo é represando de propósito para que esses momentos onde você bota
Acho que o maior orçamento de todos esses foi 20 milhões do Backrooms, mas fora isso é tudo orçamento pequeno. Não dá para levar o orçamento de Obsessão em consideração, e a gente tá falando que é uma vez a cada 20 anos para acontecer um negócio desse. Que que eu digo que a Obsessão foi muito baixo, assim, por mais que muito, muito não é mesmo. orçamento de filme, não é orçamento de... Isso é tipo... Por isso que eu digo, olha o contexto histórico. Se a gente pegar a inflação de 99 para cá, a gente tá falando praticamente do orçamento da Bruxa de Blair, acho que 15 anos depois, Atividade Paranormal, primeiro, que custou até menos que a Bruxa de Blair, e aí dá essa virada depois, e para os valores de hoje isso não paga nada, 750 mil. Nos Estados Unidos não paga nada, principalmente lá. Guerrilha, total. Então, assim, às vezes me dá essa impressão de que a indústria ainda pode estar represando para criar os momentos, sabe? Para ter aquele grande filme. Tanto que eu já estou acompanhando algumas casas de predição de Oscar e a Indy Navarrete já está aparecendo não só na lista de possíveis indicadas, ela já aparece entre as favoritas e embaixo outras atrizes entrando para concorrer como possíveis concorrentes. E ela já está lá. Então acho que Hollywood ainda tá assim, sabe? Ele quer o momentum do grande filme de terror, porque sabe que terror vende, tem um nicho, dá muita bilheteria, mas se tiver muito, e aí? Vai dividir com todo mundo? Não sei. Só uma análise de mercado que pode estar completamente equivocada. Para finalizar aqui, duas notícias express aqui. O sexto filme Sobrenatural teve seu último trailer divulgado. Saturado, filme saturadíssimo já. O que vocês acharam, galera? Ó, pra mim, a melhor coisa desse trailer é ver o nome da Blumhouse no começo e em seguida do estúdio que trouxe a Obsessão. Pronto. O único comentário é trazer o nome de Obsessão de novo pra conversa. Mais nada. Fiquei tão feliz quando eu vi. Eu não tenho mais nada, gente, pelo amor de Deus. É isso. James Wan e Jason Blum voltam aí produzindo um filme. Gente, eu acho que a franquia já tá saturada. Mas 20 de agosto. Agora é uma nova história. A gente vai ter uma personagem que vai pro além lá e ela consegue trazer as entidades para o nosso mundo real. Eu acho que assim, o que vamos inventar agora? Vamos inventar uma pessoa que consegue trazer para cá tudo, deixar entidades aqui depois e depois ter mais filmes. Acho que a ideia é essa. E a Lin Shaye volta mais uma vez, com a média ali, né? Nesse sexto filme. E para finalizar, não menos importante, eu digo que a notícia mais importante para mim, a Múmia, que é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, que eu amo. O elenco praticamente todo, o elenco original do primeiro filme, praticamente todo confirmado. A gente teve aqui, vai ter o Montec de volta, a gente vai ter o Benny de volta, a gente vai ter a galera toda. A gente já tinha ali Brandon Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, já estavam confirmados. Agora sim, todo mundo confirmado. Então, a gente vai ter em 2027, outubro de 2027, a previsão de lançamento do filme, a sequência de A Múmia. Vamos desconsiderar aquele terceiro filme, ainda bem, porque o terceiro filme, enfim, não vamos comentar sobre ele, mas teremos uma continuação. Não sei o que eles farão, porque né, a gente tem a Montec de volta, a gente tem o Benny de volta, que foram personagens que morreram ali nos filmes anteriores. Então, o que eles vão fazer? Espero que não seja nostalgia pela nostalgia, mas estou muito empolgada, gente. Espero que não me decepcione com a Múmia. Vocês estão tão empolgados quanto eu? Vou totalmente pela nostalgia. Vou porque eu amo, adoro, sabe? Quero ver o Brandon brilhando, feliz, sendo, sabe, feliz, tipo, maravilhoso. Quero ver, sabe, eles todos ainda são amigos. Então eu quero ver isso no filme. Eu quero ver eles mais velhos brincando, se divertindo com a gente, sabe? Eu acho que essa que tinha que ser a vibe do filme. Eles se reencontrando entre eles e com a gente a sensação de, nossa, estou revendo meus velhos amigos. Eu acho que eles tinham que ir por essa pegada, sabe? É isso, gente. Esse foi o nosso primeiro giro de notícias aqui no canal. Comentem aqui o que vocês estão esperando, quais as expectativas, quais os filmes vocês estão tão empolgados com os filmes que a gente citou aqui ou não. Renato, Paty, muito, muito, muito obrigada por estar aqui. Adoro papear com vocês. Espero ver vocês aqui para a gente comentar mais notícias, enfim, e outros filmes. Em breve, mais conteúdo. Sigam a Paty, sigam o Renato nos canais, nos links aqui embaixo na descrição. As redes dele estarão aqui embaixo. E se inscreva aqui no canal, me acompanhe também lá no Instagram. Para mais notícias de cinema fantástico, curiosidades, dicas. Estaremos sempre aqui divulgando e trazendo novidades. É isso, pessoal. Até logo.